Olá, estamos começando mais um podcast Criando Laços, o podcast da SAF, da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. E hoje nós estamos trazendo um tema que é tão importante e que é sobre um livro que está sendo estudado pela SAF esse ano, que é o livro Unidas contra a Rivalidade Feminina, de Ana Paula Nunes. E temos o prazer de receber a própria autora aqui, Ana Paula. Seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la aqui conosco. Ana Paula, ela é autora, ela é palestrante, ela é host do Instagram Sherlock Holmes. E aí ela está aqui nos dando o privilégio, né, de poder conversar um pouco sobre esse livro. E além disso, é um prazer tê-la aqui participando da conferência Maria Não Vai com as Outras, né, que está sendo aqui na Primeira Igreja. E aproveitando a deixa, parabenizá-la, que essa semana foi seu aniversário. E também parabenizá-la pelo bebê que está a caminho. Um bebezinho. Uma bebezinha. E que o Senhor possa continuar abençoando a vida da sua família, do pequeno e do seu esposo. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o livro e Unidas contra a Rivalidade Feminina. Inclusive já teve um podcast nosso que foi sobre essa temática. Eu vi, eu fiquei querendo participar, porque vocês estavam várias, assim. Eu fiquei, poxa, eu queria estar sentada ali, nem que fosse só para ouvir. Assim. A gente queria também. A gente queria também, mas não deu certo. Mas que bom que dessa vez a gente conseguiu esse tempinho para poder gravar. Mas é um tema bem importante, inclusive depois dessa gravação que a gente fez sobre esse tema, terminou que esse livro foi o escolhido pela SAF para ser estudado ao longo do ano. Então, nas reuniões dos departamentos tem sido estudado esse livro. E vai ser o ano todo? Vai ser o ano todo. Olha aí, o ano todo falando de Ana Paula. E eu lendo o livro, assim, poxa, todas as SAFs de livro. E é só para enfatizar que o livro ele tem o prefácio do Emílio, né? E é o prefácio do Emílio Garofalo Neto, e que ele é da editora Fiel. Então, aqui o livro, inclusive, quero ressaltar aqui. Eu vi. Combina com a caráter. Ana, deixa eu aproveitar e perguntar de onde vem esse Sherlock Holmes. Todo mundo pergunta isso, tá tudo bem? Eu respondo sempre. O Sherlock Holmes, na verdade, porque eu gosto do personagem Sherlock Holmes. E na época eu estava procurando um nome pro meu podcast, e aí eu vou fazer uma investigação, porque eu queria trabalhar no podcast como viver a vida diante de Deus, em todas as coisas. Então, tratar de vários temas vivendo Corandel. E aí deixa eu pegar essa palavra investigar, aí eu coloco Sherlock Holmes e fica Sherlock Holmes e basicamente, em resumo, é isso. Investigar como viver a vida diante de Deus. E aí você é conhecida em muitos lugares, muitas vezes por Sherlock. As pessoas chamam Sherlock, eu já sei que é da internet. Joia. E aí, como o nosso tema é esse livro, eu queria te perguntar assim, o que é que te motivou a escrever esse livro? O que é que te levou à escrita? Teve muito de uma questão pessoal, porque eu vivi essas coisas, né? O livro eu trago de uma forma muito pessoal todos os temas que eu estou abordando ali. Então, claro que teve a questão de eu ter passado pela pessoa falando de mim, fofoca, de eu sentir também e de eu fazer também com outras mulheres. Então, tanto esse lado de ter sentido na pele, como estar do lado de que alguém está rivalizando contra você, e dentro da igreja, como isso me chocou, porque minha conversão veio, assim, um pouco mais velha, né? Eu tinha 24 anos. E eu via no mundo, eu via na escola, eu via na faculdade, essas coisas de picuinha entre mulheres, mas eu não achava que existia na igreja. Eu realmente não achava que existia na igreja, não é assim, falando assim, eu realmente achava que não. E quando eu cheguei na igreja que eu vi que tinha, para mim foi muito um choque mesmo, de até mesmo querer me afastar. Então teve esse lado, e teve o lado de que eu já um pouco mais madura, vendo, né, como eu explico no livro, que a gente pode conversar melhor depois, mas já mais madura, Deus acabou colocando no meu caminho muitas mulheres no ambiente de trabalho, fora, né, da igreja,
que diziam que eram crentes, mas que não estavam mais na igreja. Ah, eu sou crente, mas eu não estou na igreja. Mas você perguntava por quê, e sempre as respostas de pessoas diferentes, em contextos diferentes, era a mesma coisa. Era problema de relacionamento com outra mulher. Sempre, sempre, sempre. Então, envolvia fofoca. Ah, foi uma picuinha na igreja. Ah, foi um caso de que falaram de mim por causa disso, falaram de mim por causa daquilo. E tudo isso que envolve esses pecados que eu trato no livro, né? Então eu pude ver, tanto sentindo na pele quanto no de outras pessoas, como que esses problemas de relacionamento afetam a gente de uma forma tão profunda ao ponto da gente não querer estar na igreja. E eu sabia disso, eu sei disso, porque quando aconteceu comigo, eram assim, 4 pessoas e eu não queria ir para a igreja, por causa de 4 pessoas, entendeu? Você às vezes sai em definitivo da igreja ou sai para outra igreja, mas na outra igreja Exato. você vai enfrentar mesmo. Que era o que eu estava fazendo. Na época que aconteceu comigo, eu parei de ir na minha igreja e comecei a ir em outras, né? Tipo, conhecer outras igrejas. E aí também meu pastor conversou comigo. Vai acontecer, você vai fazer o quê? Vai de novo sair? Vai ficar procurando? Não vai ser aqui que a gente vai encontrar a igreja perfeita, né? Com pessoas perfeitas, não vai ser aqui. Então, basicamente, foi isso. A gente teve recentemente uma pregação do pastor Léo e o tema da pregação foi assim, perdoados perdoam. E foi interessante porque ele mencionou que nós temos a tendência, eu achei até interessante isso da pregação dele, que nós temos a tendência de fotografar a pessoa que fez algo contra nós e congelar isso. A gente congela a pessoa no passado. De forma que a gente não considera que essa pessoa também está em constante amadurecimento como nós. Pelo menos é para estar, né? E no seu livro você fala muito sobre isso, né? No capítulo 3 você fala sobre como nossa transformação ela não é imediata, ela é gradual. Então, que transformação seria essa? E qual a importância de entendermos e aceitarmos isso para a gente ter um bom relacionamento com as nossas irmãs? Me mandem o link dessa pregação do pastor Leonardo, né? Porque eu achei excelente essa ilustração que ele fez isso. Aí e que é realmente isso, a gente congela a pessoa no passado. E, nossa, isso acaba envolvendo tantas coisas. Eu queria ter abordado mais isso especificamente no meu livro. Eu passo por isso, né? Por essa questão de como que muitas vezes você tem um problema com a pessoa, você teve ali uma rixa, ela pecou contra você, aí o seu pecado não reagiu bem com o pecado que é dela. Mas isso foi assim, há 5 anos atrás. E até hoje você... né, torce o nariz e quando alguém vem falar dela pra você, ó, cuidado, né? Então, olha o tanto de coisa que vai envolvendo, envolve fofoca, uma fofoca eterna por algo que já passou. Às vezes a pessoa nem... tem um comportamento errado, mas nem é mais assim, mas você já termina falando dela, a fulana é assim. Deixa eu logo te adiantar, fulana é... A pessoa fica marcada. Pode ser que fulana tenha mudado, a gente sabe que muita gente não muda. Muitas vezes a fulana mudou. Aí a gente... Se a gente consegue olhar pra gente e ver o que Deus fez na nossa vida, e eu espero que a gente, né, que você veja isso. Se você não vê isso, se você ainda é a mesma pessoa que você era 5 anos atrás, então você precisa realmente questionar a sua fé, porque você precisa questionar esses frutos. Porque todos nós estamos em processo de santificação. Então, não é para você ser a mesma pessoa que você era há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Não que perfeita, não que você não vai mais ter luta com aqueles pecados, mas não é para você ser a mesma coisa. E a gente, raramente você vai falar sobre você mesma que você é a mesma. Mas é muito difícil a gente olhar para outra e ter essa mesma misericórdia, né? Inclusive, hoje aconteceu um negócio engraçado lá no hotel, que a gente colocou... Tem a ver, tá? Calma. A gente colocou o Arthur pra dormir, e aí eu fiz um barulhinho, assim, sem querer, com o talher, e aí o Diego me olhou bravíssimo, assim, tipo, como assim você fez esse barulho com o talher? Aí tá, passou um pouquinho, né, continuei ali, daqui a pouco ele fez um barulho no celular, e ele riu. Ele riu, tipo, isso foi engraçado. E aí eu lembrei desse tema, né, que a gente ia conversar aqui sobre o livro, pensando justamente que a gente é muito assim, com o outro, é muito mais fácil a gente ser misericordioso com a gente ri do nosso, né, a gente ri do nosso erro, mas do outro a gente leva aquele erro muito mais a sério do que a gente leva o nosso. Então,
para a gente se relacionar com as nossas irmãs em Cristo, a gente precisa superar essa dificuldade enorme, enorme, que é parar de olhar para outra como se assim, ela já é para ela estar perfeita. Ela não tem o direito de pecar nessa área. Eu posso. Perfeita, porque eu tenho minha justificativa. Exatamente. Mas ela tem que estar... Isso foi uma coisa que eu percebi, né, em mim. Eu cheguei na igreja achando que não podia existir essas coisas. Mas eu achava que eu podia, porque eu sou nova. Eu sou nova, eu acabei de me converter, eu posso, né, sei lá, sentir inveja, ter ciúmes, eu posso não gostar das diferenças entre nós, porque eu sou uma neófita aqui, né? Vocês não, vocês são maduras na fé, vocês não têm esse direito. E aí eu fui vendo que, não, gente, assim, claro, nós estamos em muitas, né, na igreja, essa diversidade em que nós estamos em momentos diferentes de santificação, mas não tem ninguém, nem mesmo o pastor, que é perfeito. Sim. E aí eu fui passando por várias dessas decepções que Deus faz mesmo para mostrar pra gente que ei, aqui não tem ninguém, é só Cristo, é só Jesus. Aqui não tem ninguém assim não, nem mesmo pastor. A gente pensa, nossa, pastor, ele não peca, ele não vai me decepcionar, ele não vai falar de um jeito que eu não vou gostar. E a primeira vez que o pastor falou de um jeito assim meio atravessado comigo, eu, ai meu Deus, que absurdo, não pode. Mas é esse olhar caridoso. A gente precisa ter um olhar caridoso para com as nossas irmãs, desse processo de santificação, conseguir entender que assim como eu estou num processo, assim como eu não sou a mesma que eu era há 2 anos atrás, ela também não é, se ela for uma irmã em Cristo. Né? Eu não posso já me armar e ficar assim, não é. Ela, porque não assim, é crente, né? até faz isso, não é crente. Isso que eu ia te falar. A gente tá sem temor nenhum ultimamente de dizer que outra pessoa não é crente. Eu não sei, eu não sou velha de igreja, não sei se sempre foi assim, vocês me digam, mas me parece que nessa época assim, das redes sociais, a gente está muito pronto a dizer que alguém não é crente, muito rápido. E eu fico pensando como que isso é perigoso, como que isso é grave, como que a gente pode ser tão rápido. A gente pode ver os frutos, a gente sabe disso, a gente tem que observar, mas como que a gente pode ser tão rápido? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas, às vezes leem meu livro, aí vêm fazer algum comentário, justificando isso, de afastar a pessoa, de não, ó, eu tive esse desentendimento com ela, eu perdoei, mas eu não quero mais que ela passe na minha frente, eu quero que manter distância dela e tal, e aí a pessoa tá achando aquela pessoa de descrente, porque se você for tratar uma irmã em Cristo como alguém que não vai ter uma transformação, que Cristo não é capaz de mudar aquela pessoa, então você está dizendo que ela é descrente. Se você acredita, se você está olhando para outra irmã como se essa aí não tem jeito, essa aí vai sempre ser uma fofoqueira, você está dizendo que Cristo não age na vida dela. Isso é muito grave. E você já está achando algo que não é sua competência fazer. Isso. Exatamente. É triste, mas eu confesso que eu já pensei assim. Mas é porque porque é mais cômodo pra gente. É muito difícil você... e eu falo isso no livro, não é que eu não estou dando nenhum tipo de lição do tipo, eu sei, eu faço tudo isso aqui certinho. Pelo contrário, né? Você está dividindo. Estou dividindo as minhas dificuldades também. E é muito cômodo pra gente se esconder atrás disso. É muito fácil. É muito mais fácil você virar e dizer que você está se protegendo. Não, eu vou me proteger aqui, porque né, ela já me ofendeu, ela já pecou contra mim naquilo, eu não vou dar abertura para que isso aconteça de novo. Enfim, tem nuances, é claro que as coisas têm limites. Depende muito de cada situação, né? Mas no geral, a gente se ofende com coisas que não são tão grandes assim. Eu ia comentar, muitas vezes é algo tão mínimo e a gente termina deixando de desfrutar de uma amizade que poderia ser tão boa, mas por conta de uma coisa que... Às vezes foi um comentáriozinho. É aquele exemplo que você coloca no livro, né? Eu passei pela Fernanda, não falei. Fernanda já foi, né? E... No outro domingo a Fernanda também não falou comigo. E é assim, muitas vezes é assim, né? Às vezes eu tô conversando com a minha mãe, ela faz, mas... fulana, eu disse, não, a gente já às vezes a pessoa tá num dia que não tá bom, não viu, passou e não viu, né? E aí a gente já interpreta, fulano não falou comigo, meu Deus.
Alguma coisa Exatamente. aconteceu. A gente não tem uma... Isso é uma palavra muito legal. Interpretação caridosa. Falta pra gente a interpretação caridosa das atitudes da outra pessoa. A gente está sempre na defensiva. A gente pressupõe sempre o pior, É, sempre o negativo. Porque, nunca... E eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que é muito mais bonito você ser a pessoa, muito mais te encorajam a ser a pessoa que tá na defensiva. Não, eu não sou boba. Eu não sou ninguém vai me fazer de boba. Não leva desaforo. Né? Não leva desaforo. Então, por exemplo, dando exemplo, a minha irmã, desde pequenininha, ela é da personalidade dela também, né? Que ela, assim, eu e minha mãe chegava, ai, porque você viu que fulana, e aí ela é igual a você. Não, mas e se não foi bem assim? Ela sempre foi assim, sempre foi assim. E aí, ela, olhando assim para essas atitudes dela, as pessoas vão olhar e falar assim, que boba, que ingênua. Essa aí vai ser facilmente feita de... Então, hoje em dia, a gente tem muito isso. É muito mais louvável no mundo que você seja a pessoa que, não, ela tá vendo o lado que pode dar errado desses relacionamentos. Mas, gente, que cansativo. Você coloca isso, amigo. É cansativo. É cansativo. É cansativo. Você tá sempre nessa... Se protegendo, na defensiva, né? E assim, é hora na defensiva quando é comigo, é defensiva quando é com outro, é o ataque. Né? Esse, como é que você falou da misericórdia, de você ser compassivo com o outro, você não é. Você quer que todos entendam você. Mas eu não vou entender o outro porque ele tá errado, com certeza ele tá errado. E chega ao ponto, eu já me vi em situações que eu disse assim, olha, naquele dia eu não te vi passar, então eu não falei contigo, mas me disseram que você estava lá, então você já age assim, se justificando para evitar que pense em alguma coisa de você. Mas aí é legal, de certa forma é interessante. Mas já existe essa preocupação. Para evitar, ou seja, porque existe esse pré-julgamento, né? Sim. Existe. E também, até nisso, a gente vai ter que lidar com os nossos irmãos. Algumas são mais sensíveis. Né? Então, algumas, sei lá, se eu passo por Beth e não falo, aí da outra vez eu vou dizer, Beth, não deu para falar contigo? Não, tudo bem. Mas vai ter irmãs, amigas em Cristo que preciso falar. Não, isso mesmo. E ao longo da caminhada a gente vai tendo o tato de saber quem é assim, né? Cada uma tem seu jeito. E eu acho que vocês tocaram num ponto muito interessante, porque não é pra gente ficar só na posição, não, mas eu não sou sensível, vocês que me aguentem, né? Então, assim, ao mesmo tempo não dá pra ficar muito nisso de tentando agradar todo mundo. Nós somos diversas, nós temos jeitos diversos, tem as mais sensíveis, tem as que são mais diretas e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser respeitado, mas você tem que tentar ter uma sensibilidade. Então, se tem aquela irmãzinha, por exemplo, que, sei lá, ela faz questão de receber um feliz aniversário no dia do aniversário dela, poxa, aí você não, pra você é aniversário, tanto faz, se falam com você, se não falam, você não dá importância pra isso. Mas aquela irmã, ela dá importância pra isso. Poxa, você não dá? Vai lá e faz por ela, sabe? Então, eu achei legal esse ponto. Faz parte do ser família, né? Como a gente estava falando há pouco, né? Os nossos filhos, eles são diferentes. Então vai ter um que eu não preciso fazer festa no aniversário, vai ter outro que vai comemorar todos os dias. Sim. Já vai estar uma semana antes, mãe. E aí? Você tá lembrada? Eu brinco, teve até uma dinâmica na SAF da outra vez, e aí eu brinquei dizendo assim que no grupo de famílias, sempre tem os pais e os avós que mandam um bom dia, boa noite. Não custa nada mandar um bom dia, boa noite de vez em quando. É verdade, gente. Não custa nada. E ó, até falando disso, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ligação. Gente, eu não gosto de ligação, sabe? Não liga. De chamada de vídeo, então, piorou. Mas eu tenho amigas que elas precisam disso, sabe? Elas precisam. Então eu tento equilibrar, entendeu? Não vai dar pra eu atender todas as ligações, porque exige muito de mim. Mas também não dá pra eu ficar só assim, não, eu não gosto, então nós não vamos... Vai ser a minha vontade. Vai ser a minha vontade. Não, eu vou ter que abrir a exceção, vou ter que conversar, entendeu? Pelo menos no aniversário eu ligo. E uma coisa só que eu ia comentar. A gente, por exemplo, na SAF, em vários ministérios, a gente lida com mulheres de diferentes idades. Eu acho que a SAF é um dos maiores exemplos. Sim. Ultimamente, nos últimos anos, antigamente a SAF era mais assim, das senhoras, né, das mais idosas, né, e tal. Mas hoje em dia está bem mais mesclado e existem mulheres muito mais jovens na SAF. E
além da questão da diferença de idade, existe a diferença de personalidade, a diferença de estrada de vida. Então, participa de um mesmo departamento, a gente não escolhe quem vai estar naquele departamento. Então, tem isso também, você aprender a lidar com as pessoas, com as diferentes pessoas, né? Eu acho que foi boa a tua introdução, né? Porque essa é a próxima pergunta, né? Então, a gente, no passado, teve um tema no podcast que foi o inimigo nos quer inimigas, né? Que inclusive é um dos tópicos do capítulo 1, e aí tem um poema que você traz do livro de Mário Quintana. A arte de viver e simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Realmente, né? Viver, conviver, porque a interpretação bem rasa que eu fiz agora, assim, é meio que viver, eu tô ali só. Conviver é esse partilhar. Então, é isso, a gente tem rivalidade dentro de ministérios, a gente tem rivalidade entre ministérios, a gente tem rivalidade de liderança, enfim, infelizmente, aí... Se eu tivesse na liderança daqui, eu faria isso. E a Criana sentiu, e muitas pessoas sentem, ah não, eu me converti, vou chegar lá e vai ser o paraíso, mas não é. Ainda não. Ainda não. Né? E aí, a pergunta é, né, como conviver com essa natureza caída, né, com esse novo homem, essa nova mulher no meio do corpo de Cristo? Um pouco do que a gente estava falando, se você puder Da gente entender que nós já somos salvas, então assim, a certeza da salvação, a certeza de que a obra que o Senhor começou, Ele vai terminar em cada um de nós, mas ainda não, é o já e o ainda não. E mais uma vez, a gente é rápida em entender isso pra gente e muito demorada em entender isso quando é sobre a outra, quando é sobre o outro, né? Às vezes com o nosso marido, por exemplo. Então vai ser difícil porque ainda existe o pecado, mesmo dentro da igreja. Quem vem de fora, como eu vim, acha que não. Acho que todo mundo ali já está santo, sorridente, maduro. Não, são pessoas que ainda estão lidando com o pecado, mas que elas têm o Espírito Santo dentro delas, ali batalhando, né? Carne e espírito. E uma forma da gente, que eu gosto de pensar e eu preciso estar sempre pensando também, é que a gente precisa olhar para a igreja com vistas ao que ela vai ser. Então a gente precisa olhar para a igreja, quando eu digo igreja são as pessoas, né? A gente precisa olhar para as pessoas da igreja, para os nossos irmãos em Cristo, para a igreja do jeito que o Senhor olha. O Senhor não olha para a igreja do jeito que ela está. Ele olha vendo aquela noiva perfeita que ela vai se tornar. Porque Ele sabe que ela vai se tornar. E essa é uma certeza que a gente também pode ter. A gente vai lidar com muitas desconfianças, como a gente está falando, porque a gente sabe também que a gente está vivendo em igrejas em que existem lobos no meio, né? E às vezes nem um pouco disfarçados. Mas no que couber a nós, a questão do ter paz com todos, e mesmo que hajam lobos, a gente não sabe o que Deus pretende fazer na vida daquela pessoa. Pode isso é muito que ainda seja lobo, exato, mas vai virar exato. E se aquela pessoa é um lobo, você percebe que está difícil, que não está amadurecendo, que há 5 anos, de fato, a pessoa não está congelada, de 5 anos, de fato, a pessoa está nos mesmos pecados, não amadurece. Mas e se, a gente não tem como saber, se Deus quer usar você está observando isso, você está atenta a isso, Deus colocou essa atenção em você. Será que Deus não quer usar você no processo de santificação daquela pessoa? Diz, não, sim. Eu não. Eu não. Então assim, a gente não sabe. A gente está sempre, é isso que eu estou falando. Deus nos chama a servir no corpo. E a gente está só querendo se proteger. Mas e se eu for ferida para aquela pessoa? Mas e se eu for magoada para aquela pessoa? Porque eu importa muito. As minhas emoções importam demais. A minha emoção importa muito mais do que a salvação daquela pessoa. Os meus sentimentos importam muito mais do que a salvação daquela pessoa. Então, é basicamente isso. A gente tentar olhar para aquela pessoa que, muito provavelmente, que está se dizendo, ela está afirmando a crença dela em Jesus Cristo como seu Salvador. Pode ser que ela esteja demorando um pouco mais que você no processo de santificação em algumas áreas, mas ela está caminhando, você vê arrependimento nela, porque
Até isso é uma coisa assim que eu acho que a gente confunde muito. A gente acha que ser crente é não errar, é não pecar. Mesmo os crentes acham isso. Que ser crente é não pecar naquelas áreas ali. Mas não é isso que é ser crente, né? Claro que a gente tem que amadurecer, não estou dizendo que vamos continuar, não. Mas o ser crente, ele se mostra muito mais, você vê o arrependimento, os frutos de arrependimento da pessoa, ainda que ela peque, ainda que ela peque. Então, assim, eu diria que é isso, sabe? Assim, a forma que a gente, de conviver, pra gente conviver no corpo de Cristo, é buscar limpar a nossa vista, parar de querer ficar só se defendendo e achar que todo mundo está querendo te atacar o tempo inteiro, e olhar para aquela mulher que pecou sim, que talvez falou ali de um jeito atravessado com você, ou de você, você ficou sabendo que isso dói muito mais às vezes do que a pessoa falar alguma coisa para você, né? E você ter a capacidade de olhar e ver, ela está num processo de santificação. O que eu posso fazer para que ela entenda que o que ela fez foi um pecado? Porque é o que Mateus 18 manda a gente fazer. E como é que eu posso caminhar com essa irmã? Porque o que Deus manda é que a gente ame aquela pessoa mais do que a nós mesmos. Não, né, o como a nós mesmos ali é porque a gente já se ama demais. Isso já está pressuposto. Então, assim, eu preciso amar essa pessoa. Como é que eu amo essa pessoa? Eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Entender que quando ela pecou contra mim, ela pecou primeiramente contra Deus. Eu preciso estar preocupada com isso e não comigo, em primeiro lugar. Mas a gente se preocupa primeiro com a gente. Segundo, terceiro, quarto, é sempre eu. Então, assim, ela fofocou contra mim. Aí você vira ali todo o problema para você. A questão aqui é comigo. Você nunca fofocou contra ninguém. O problema sou eu. Mas se a gente parasse para pensar assim, mas... Ok, ela pecou contra mim, isso é verdade. Mas primeiramente ela pecou contra o Senhor. Aí você já vai olhar diferente para aquela situação. É uma irmã em Cristo. É difícil, eu sei. Mas é uma questão de trabalhar mesmo o nosso coração e o nosso olhar. Aproveitando esse gancho, foi você falando isso e eu lembrando. Quando a gente casa, a gente vê quanto o casamento trabalha em nós, quanto Deus trabalha em nós através do casamento. Quando a gente tem filhos, mais ainda, né? A gente vê que Deus vai podando a gente, moldando. Mas eu nunca tinha parado para pensar que através das amigas, das irmãs em Cristo, dessas que inclusive pecam contra nós, Deus também está forjando o nosso caráter. Eu nunca tinha tido essa perspectiva até ler o teu livro. Disse, poxa vida, de fato. E aí eu lembrei de casos que eu sofri, que eu fui magoada, que provavelmente eu também magoei, enfim. Mas que ali houve aprendizado, houve crescimento, houve amadurecimento. Então, ainda que doa, ainda que seja difícil, tudo isso que foi falado, né? Mas Deus também, Ele nos usa para a gente forjar a outra, mas a outra também, a situação pelo menos, está nos forjando, né? Forjando nosso caráter, nossa paciência, nosso perdão. Acho que é muito a questão do perdão, né? Porque assim, se a gente pensar que Deus está sempre pronto a nos perdoar, né? Diante de um coração arrependido. E que dirá nós, né? Que devemos seguir o modelo de Cristo. Que não vamos perdoar a nossa irmã, né? Então a gente nunca pensa nisso, que Ele está sempre pronto a nos perdoar. Então se a gente passar a olhar com a lente de Cristo, a gente deve fazer o mesmo, né? Sermos imitadores de Cristo. E o perdão é muito isso. E também o capítulo aborda isso, né? Do quanto que a gente é devedor. É como não, a gente está sempre em dívida. Na hora que a gente olha o que Cristo fez por nós. Mas esse ponto que você falou eu acho legal também, porque mulheres casadas têm uma tendência de realmente achar que aquilo basta. Esse relacionamento que eu estou tendo aqui em casa, com meu marido e com meus filhos, isso basta. Aí fica aquela bolha. Né? Eu não preciso me aprofundar em outros relacionamentos com as mulheres da igreja, tal. Realmente isso existe. Porque é uma proteção. Gente, ainda que... eu fiquei solteira até 32 anos e eu achava que já tinha passado por tudo de processo de santificação com outros relacionamentos. Casei e descobri que eu tenho outros pecados que meu marido me mostra. Mas tem pecados que somente relacionamento com outras mulheres vai me mostrando. Tem coisas que não me incomodam, meu marido vai fazendo, não me incomoda, mas que mulheres fazendo me incomodam. Então aquilo está trabalhando na minha santificação também.
Em Provérbios 10:12 diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E na segunda parte do seu livro, que é dividido, né, em duas partes. A segunda parte é a parte mais prática, né, lidando com os pecados específicos. E aí você fala sobre como o processo de santificação ele é comunitário. E como Deus está trabalhando em nosso coração e nas nossas irmãs. Talvez não na mesma velocidade, cada um na sua própria individualidade. E você destaca assim que Deus trabalha em você por meio dos relacionamentos nos quais Ele mesmo a insere. Então, não é a gente que escolhe, Deus que nos coloca ali. Então, como você aconselha, Ana Paula, à luz da palavra de Deus, as mulheres a lidar, dentre outros pecados, né, com a inveja, o ciúme, a intolerância, a fofoca e a amargura? Eu queria só acrescentar uma coisa a essa pergunta. Como a gente lidar primeiro com a gente? Porque para mim eu fui muito confrontada, né? Porque, assim, o outro a gente vai apontar, é o que a gente vem falando, mas quando a gente olha, né, e você traz um mandamento, né, que a gente não dará falso testemunho, e como isso é amplo, e aí eu falo assim, poxa, como eu caio nisso? Então eu queria como nós mesmos lidarmos com isso, eu queria que você dividisse essa pergunta assim, como a gente lidar com isso com a gente e com o outro? Né? Porque até aqui, inveja, ciúme, fofoca, dava pra ficar aqui uma hora falando de cada um, e parece que tem um capítulo no livro para cada um deles. Mas assim, em resumo, a gente tem que lidar com arrependimento. Se a gente pegar, eu gosto do Catecismo de Westminster, e a gente está aqui no podcast presbiteriano, né? Eu gosto muito porque se você for ali na explicação de cada mandamento, o que o mandamento manda fazer, e aí tem depois o que o mandamento proíbe. Não vai ter um mandamento que você vai falar assim, ufa, esse daqui eu tô de boa. Mesmo assim, não, mas matar eu nunca matei ninguém. Esse daqui eu tenho certeza que eu posso dar um check. Aí você vai aprofundar, porque o catecismo ele traz da Bíblia mesmo, as implicações e tudo mais. Aí você vai estudar e fala assim, então quer dizer que é mesmo, né? A Bíblia fala que quando você odeia um irmão, você está matando ele no seu coração. Então eu acho que eu não passei aqui também. Não escapei, né? Eu não passei nisso daqui. E isso é o que acontece com a questão da fofoca, porque quando a gente vê ali você não vai dar falso testemunho, a gente fica preso muito no não mentir. Não, eu não minto. Eu não tô mentindo. Quando eu falei aquele negócio da fulana, eu não estava mentindo, eu estava falando a verdade. Era um fato, né? Era um fato. Eu não estava mentindo. Aí você vai ver as implicações, o que a Bíblia inteira, né, a Bíblia do começo ao fim ali, o que você tira daquilo, o que Deus está dizendo que é um falso testemunho, e você vê que até mesmo você falar algo que é verdade, mas com a intenção de prejudicar a reputação do seu irmão, tá nesse mandamento. Aí você fica... não, eu não falei com a intenção de prejudicar. Não foi isso. Então, assim, não tem nenhum mandamento que a gente possa olhar e falar assim, isso aqui eu tô livre. Então a gente precisa ter humildade diante do Senhor, para colocar diante do Senhor e saber, Senhor, eu não consigo, sem Jesus eu não consigo, sem Cristo eu não consigo. Então levar tudo ao Senhor em oração, em arrependimento, e arrependimento é mudança de caminho, não é só a gente ficar chorando ali, sabendo que errou, mas é mudança de caminho e buscar parar. E a gente sabe que uma coisa legal de trabalhar o catecismo, ali nos mandamentos, é que, assim como a Bíblia, não tem nada que o Senhor fala que pra gente não fazer e vai ficar um espaço vazio. Por exemplo, não fofoque. Só não fofocar. Não, existem coisas para você fazer no lugar disso. Então, assim, ao invés de você ficar difamando uma pessoa, comece a proferir bênçãos, comece a falar coisas boas. Comece a colocar coisas boas naquilo que você está colocando para fora, até porque essa questão da fofoca é muito um vício, assim. Qualquer uma de nós, se começar, fica difícil sair, porque é empolgante. Você falar dos outros, assim, é empolgante, aquilo vai te enchendo de você mesmo, porque você entra numa posição, assim, para eu falar daquilo... De legislador. Eu sou legisladora daquilo ali, porque... Eu não estaria falando se eu soubesse que eu peco naquilo que ela está falando. Dificilmente. Você reconhece, né? Olhar para si mesmo, né? Exatamente.
Então, acho que é isso, arrependimento mesmo e buscar fazer o outro lado. Em vez da coisa ruim, você trazer uma bondade, né? Buscar ser pacificador. É quando a Bíblia traz o despojados e revestidos. Exato. E eu acho que assim, que uma das coisas para ressaltar, como você estava mesmo falando, da questão do catecismo, é a gente ter conhecimento da palavra. Isso. Porque o arrependimento, o reconhecer, o olhar para si, é muito ligado a isso, né? A nossa intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus a gente tem, mais a gente vai reconhecendo dentro da gente, né? O que é que a gente está errado. Eu digo muito para as minhas filhas, a importância de você ler a Bíblia, de você fazer a devocional, de você conhecer, é porque você vai saber quando você vai errar, porque você sabe quando você erra. Exato. Então é isso, é uma prática constante. E a gente tá com muitas vozes ultimamente, né, em redes sociais e tal, e você vê dentro da igreja as pessoas replicando essas vozes que estão gritando o tempo inteiro, e você vê que aquilo não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muito sobre relacionamentos mesmo com as pessoas. Essa questão toda de ficar se protegendo, de que todo mundo é tóxico. Só você Essa não. palavra é bem... né? Essa palavra me irrita. Só você não é tóxica e né, que vem muito de uma área aí. Enfim. Então, assim, você vê que a pessoa não é possível, você não lê a Bíblia. Então, você está se defendendo dessa forma, é porque você não lê a Bíblia. Porque pelo menos você reconhecer assim, não, realmente, eu sei que eu deveria fazer tal coisa, mas eu tenho dificuldade, está sendo uma luta para mim, tem mais valor do que você tentar dizer que não é assim. Eu tenho que me proteger mesmo, por exemplo. Ontem na palestra, foi a segunda palestra da noite da Paula Schmeles, ela mencionou um texto interessante sobre como ela estava falando sobre Romanos 12, 8, de 1 a 8, e ela mencionou sobre a questão do orgulho, né, que quando você pensa muito de si mesmo, né, e que esse pensamento superior está atrelado justamente ao orgulho. Eu achei interessante quando ela disse, eu não preciso pensar nem além, nem a quem. Eu preciso pensar da forma que convém. Então, eu acho que o orgulho, eu acho não, é fato, ele é um mal que a gente já nasce com ele. A gente pode querer... Ana fala isso, ele ensina a raiz de todos os males, ele está ali junto de outros, né? E até a gente, antes de você chegar, a gente estava discutindo sobre a autoestima. Isso. O quanto que se fala, autoestima. Pera, a gente já se ama demais, você colocou já isso no podcast, né? Então, a gente tem cuidado até o uso dessa palavra, dessa proteção, porque é sempre sobre nós. Né? E aí vem esse orgulho, a gente se enche e a gente acha que a posição da gente é muito maior do que o outro. Então, esse equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos, né? Como o Senhor nos vê. Exatamente. E justamente o orgulho vai de encontro com a própria figura de Jesus, que veio de forma humilde e serviu. E a gente quer se achar demais. Ele podia ser orgulhoso. Ele podia ser e não foi, né? A gente não pode. A gente não pode e é demais. E aí, dentro desse contexto, como é que a gente faz esse passo da reconciliação? Eu acho que, como você fala, tem várias nuances. Nem sempre vai ser possível. Às vezes, temos uma amizade que, você me corrige se eu estiver errado, é uma amizade que ela teve o seu tempo, né? Por várias circunstâncias. Mas tem outras não que a gente precisa ir até lá e reconciliar. E como é isso? Como é que você sugere ou como é que você fala dessa reconciliação? Eu acho que realmente tem essas nuances que é importante a gente entender. Isso que você colocou é fato. Mas a gente tem que ser verdadeira com aquilo que a gente está dizendo e da forma como a gente está agindo. Porque, de fato, existem amizades que deu o tempo dela, por várias razões, seja porque mudou, seja porque uma casou e está com filhos, e a vida mudou de uma forma... E tá tudo bem, ninguém está magoada uma com a outra, ninguém pecou uma com a outra, simplesmente acontecem afastamentos naturais, e que eu acho que faz parte. Eu acho que faz parte de ciclos, não quer dizer que você não gosta mais daquela pessoa, ela não gosta de você, ou aconteceu algum pecado que afastou vocês, mas Deus está te colocando agora para dar atenção e estar mais perto de outras mulheres de um contexto diferente, e ela também.
Isso existe? Claro, a gente passa por isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não estar dizendo que é isso, e na verdade você está dizendo que é isso, não, só passou o nosso tempo de amizade, só que você lá no seu coração você sabe que não foi isso. Não, você sabe, você e Deus sabe. Não, eu afastei essa pessoa porque ela fez aquilo. Ela pecou contra mim. E às vezes ela não sabe que ela pecou contra você. Na verdade, às vezes é bondade minha, isso acontece muito. Isso acontece muito, e eu acho isso uma coisa muito triste. Muito triste. Porque também já aconteceu comigo, acho que das duas vias, né? Mas é muito triste você estar nessa posição de que você tá o tempo... Você tá tipo, o que eu fiz com essa pessoa? De repente ela se afastou de mim, não teve uma conversa, não teve nada. E eu pergunto pra ela se aconteceu alguma coisa, ela diz que não aconteceu nada. E eu tento de novo. E ela não aconteceu nada, mas claramente aconteceu. Ela era uma comigo e agora ela é outra. E eu fico parecendo uma doida. Já aconteceu com vocês? Às vezes você fica, gente, eu sou doida. Aí você, por fim, tipo, eu fiz minha parte, eu tentei, eu fui lá, eu perguntei, ela não quer. A gente continua orando, esperando que no momento em que Deus tocar o coração dessa pessoa, tem alguma coisa lá, ela sabe que tem. E eu acredito que em algum momento Deus vai tocar o coração dessa irmã e ela vai vir falar, como já aconteceu comigo, de 7 anos depois uma pessoa vai vir falar comigo. E veio, né? Mas eu penso muito assim, que é isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, mesmo que foi desse lado, né? Vamos supor que foi desse lado, não é você que está magoada, mas aconteceu alguma coisa ali, você está vendo que parece que você fez alguma coisa com aquela pessoa, não fica sendo orgulhosa de, não, ela não aconteceu alguma coisa, ela que venha falar para mim. Vai lá, tenta, pergunta. Acredite, eu sei que muito provavelmente vai acontecer ela falar que não aconteceu nada e você é doida. Mas faz sua parte. E aconteceu. Faz sua parte. Você foi lá, você mostrou que as portas estão abertas, que quando ela quiser ela pode conversar com você, que você está disposta a saber o que você fez. Agora, também digo para minhas irmãs que estão desse outro lado. Com essa coisa aí, corroendo o coração, tal. Aí você afastou alguém da sua vida, você afastou uma irmã, você tá ali empurrando. Tem uma coisa, ela pecou contra você, ou talvez não pecou contra você, mas você acha que pecou contra você. Não fica alimentando isso sem conversar com a pessoa. É difícil, é muito mais fácil se afastar e ficar alimentando isso, aparenta ser mais fácil. E ficar guardando isso, você fala assim, não, mas eu perdoei. Ela não sabe o que ela fez, mas eu já perdoei. Por que a pessoa fala isso? Porque não conhece o perdão da palavra de Deus. Está ouvindo o que é perdão do mundo, que é esse perdão a troco de nada, esse perdão que você joga para além, né? É fácil falar, né? Perdoei. É assim, não, porque a gente é incentivada no mundo a perdoar, não por amor à pessoa. A gente é incentivada no mundo a perdoar para se libertar. Você já viu isso? Libere o perdão. Eu tô leve. Eu tô leve, eu perdoei. É sobre você. A gente toma tudo sobre você, tudo sobre eu. Mas não é isso que a palavra de Deus mostra. Ela mostra que o perdão vem com custo para quem está perdoando. O perdão do Senhor vem com o custo da vida. Altíssimo. O custo da cruz. Então, assim, mas eu não sou Deus. Mas você foi chamado a imitar esse Cristo que veio. Ele agiu. Você pecou contra ele e ele veio, ele agiu. Então, assim, é difícil, mas acredite, parece que é mais fácil ficar alimentando isso, mas na verdade, no final das contas, é muito mais difícil. Você está levando uma carga realmente aí, e até para outra pessoa também. Então, assim, a questão de parar e de conversar, gente, é tão simples no final das contas. O pior, ou o problema, é quando a gente conversa, e a outra pessoa te acusa de coisas que você não fez, porque você não tentou fazer. E você vai e conversa de novo. E não dá certo. E assim, às vezes, eu acho bom a gente também colocar esse lado, às vezes você vai atrás, vai ter a conversa, vai ter mais de uma conversa e não dá. Aí eu acho que assim, chega um momento que isso, tem não dá limite, mais, tem limite, a gente ora, entrega ao Senhor. E sabendo assim, que Deus trabalha aquilo que a gente conversou. Deus vai trabalhar. Ele vai trabalhar na gente, vai trabalhar na outra pessoa, e a outra pessoa, em nome do Senhor Jesus, ela crendo no Senhor Jesus, isso vai mudar, vai melhorar. E gente, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. De alguém chegar pra mim pra conversar, talvez às vezes não uma conversa muito amigável,
Mas virar para mim e falar, você fez isso, pecou assim, assim, assado, e eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, e pronto, né? Deus, a gente se afasta, mas depois Deus usa outra pessoa e me mostra que eu realmente tenho feito aquilo, que aquilo tem sido um pecado na minha vida, e eu olho para trás e, aquela irmãzinha estava certa. Então, assim, justamente, às vezes é o momento mesmo, mas eu acho que não é por isso que a gente tem que se abster de fazer o nosso papel. Sim. Porque justamente o que pode acontecer é assim, você foi lá, tenta ser o mais pacífica possível, conversar em amor, olhando para aquela pessoa não como apenas aquela que te magoou, mas também uma irmã em Cristo que precisa aprender e passar por esse processo com o Senhor, sabendo que se você jogou uma sementinha, pode ser que ela diga ali na hora que não, eu não acho que isso que eu fiz foi pecado e tal, beleza. Então ela não se arrependeu, né? E Mateus 18 diz pra gente que se for pecado mesmo, não para aí, né? Então assim, tem todo um processo, você vai levar outra pessoa, você vai depois envolver a liderança da igreja, né? Se realmente é pecado, você tem que levar aquela pessoa ao arrependimento. Mas, enfim, tendo essas situações aí que a coisa não vai, a gente crê que em algum momento, se ela pecou realmente, Deus vai trabalhar nela. Às vezes eu não preciso nem ficar sabendo. Pode ser que ela nunca volte para mim e fale, aquilo que você conversou comigo, realmente você tinha razão, mas não importa, eu fiz a minha parte, e se ela realmente pecou e Deus me usou para falar com ela, bênção, glória a Deus. Eu acho que esse olhar é que faz diferença, sabe? Porque eu acho que na grande maioria das vezes a gente vai olhar sempre como aquela que me feriu, e não como aquela que, mas ela me feriu, eu a feri, mas ela é minha irmã em Cristo. Eu acho que esse olhar muda essa perspectiva. Talvez em outras situações pelas quais passei, se eu tivesse tido esse olhar, teria sido diferente, né? E como assim na estrada, né, da vida, o nosso amadurecimento, o nosso estudo da palavra de Deus, a maneira como o processo de santificação é isso, vai mostrando, né, como a gente poderia ter agido de forma diversa, né? Às vezes a gente olha para o passado, se eu tivesse tido a oportunidade com aquela pessoa, eu teria falado isso, mas hoje já não tenho mais essa oportunidade. Às vezes a gente fica até pesarosa, puxa, né, se eu pudesse encontrar e tal, e falar, porque de fato é um processo de amadurecimento, né, que a gente pensa da gente e precisa, como você muito ressaltou, né, pensar do outro, né. Gente, eu queria muito deixar falar que vocês estavam falando e não sei, senti muito que eu preciso falar aqui. Pode ser que você esteja ouvindo isso e pensando, que conversa utópica, que coisa doida que essas mulheres estão falando, não tem como fazer isso, não tem como ser assim, não tem como ver a pessoa que me fez mal dessa forma e tal. E realmente, sem Cristo não tem como fazer isso. Não tem. Não, o que a gente está falando aqui não é nas nossas forças, não é assim, nossa, como eu sou boazinha, né? Meu jeito agora é olhar para as pessoas. Não, é uma coisa muito intencional. É uma coisa muito assim, forçar mesmo, né? Você forçar. E até no começo do meu livro eu falo justamente sobre a questão de limpar as lentes para olhar para as pessoas dessa forma, para já começar os seus relacionamentos olhando para outra mulher dessa forma, como Deus as vê. Mas a gente tem que entender que não é assim, porque eu acho que a gente fica esperando, não, vou esperar que então Deus me santifique a esse ponto de que eu vou ter essa paciência, essa calma e esse... Veja, existe uma parte da santificação que a santificação é o Espírito Santo transformando a gente, mas a santificação também é um processo que a gente vai ter que agir. E é uma ação realmente. Então, assim, é uma coisa, às vezes, forçada. Você olha para aquela pessoa, sua primeira reação, seu primeiro pensamento é, nossa, que pessoa enjoada, que mulher metida, eu não gosto do jeito dela. É a sua primeira reação. Mas, em vez de... Vai, você para, lembra da palavra de Deus, lembra quem ela é aos olhos do Senhor, lembra quem você é aos olhos do Senhor, quanto você é amada pelo Senhor, que você não precisa disputar com ninguém, enfim, né? É um processo intencional. É um processo que a gente vai se acostumando, a gente vai trabalhando, né? Sei lá, como contentamento. Às vezes a pessoa acha que vai ser contente assim, mas Paulo diz que o contentamento é aprendizado. Então tudo isso é aprendizado. Eu queria até ler um trecho do Paul David Tripp, que ele fala como é que a gente consegue ter essa reconciliação com as nossas irmãs. Por que a gente consegue ter essa reconciliação com os nossos irmãos?
Ele diz assim: quando Jesus estava na cruz, o relacionamento entre o Pai, Filho e Espírito Santo estava completamente arrasado. E é nisso que nós encontramos o fundamento para a nossa reconciliação. Porque relacionamento algum jamais sofreu tanto quanto aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram que suportar quando Jesus, pendurado na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o fundamento da nossa reconciliação. Não tem nada que ninguém tenha feito pra gente. E olha, eu tô pensando no pior que eu posso imaginar que alguém possa fazer pra mim. Nada é tão pior do que a gente fez pro relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo estava na cruz. Não tem nada pior. A gente precisa lidar com isso. E é só com profundo conhecimento da palavra e a gente se deixar. E alimentar o espírito mesmo. Alimentar o espírito. E sair da zona de conforto. Isso. Porque, como você falou, exige esforço, exige trabalho. Não é algo que você. Não, eu perdoei porque tá fácil. Não, eu vou ter que. Vou deixar o tempo dele. Me despir do meu orgulho. É sacrificial. É sacrificial. Amor é sacrificial. Agora eu sei, porque eu sei mais ainda que eu tô com bebê, né? Então eu tô vendo o que é o amor sacrificial. Mas eu acho que a gente quer muito viver na área da amizade como só a parte do conforto, a parte gostosinha, de tomar um cafezinho, ou de receber um presentinho. E não, relacionamentos se aprofundam, com eles vem pecados, e Deus quer usar você que tá vendo esse pecado, Deus quer usar sua irmã que tá aí, é ferro afiando ferro, e é faísca, e aí o que a gente quer? Não. Sai, então, sai, eu não quero esse desconforto, eu não quero essas faíscas, sai. Mas, no final das contas, até isso, a gente falou um negócio ali naquela pergunta que o pastor falou sobre como a pessoa fica congelada, né? Minha irmã, se você não parar com isso que você está fazendo, e olhar para essa pessoa, você não vai ver o que Cristo é capaz de fazer na vida de alguém, além da sua. Então, assim, se você ficar afastando as pessoas, em vez de, deixa eu ver o que Jesus vai fazer na vida dessa pessoa aqui, e abrir os olhos para ver, e assim, pagar para ver mesmo, eu quero pagar para ver, eu quero acompanhar de perto, eu quero estar perto do processo de santificação dessa irmã. Vai ser lindo. Isso é uma bênção, né? Rumando, como diz o para o final, eu queria relembrar a questão de até uma música que eu acho muito bonita, do Sérgio Lopes, eu não sei se você conhece, e ele fala sobre o amigo, né? Que a gente falando aqui tanto sobre amizade, mas pode todo mundo nos abandonar, seja o que for, mas a gente tem aquele verdadeiro amigo, né? Aquele que a gente sabe que não falha, como nós falhamos e como os nossos amigos falham, né? E um trecho da música ele diz assim que eu lhe falei do meu passado e me perdoou, e isso teve um alto preço que ele já pagou, que foi o que a gente falou aqui, né? Me mostrou suas mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas vidas era eu. Uma dessas muitas vidas era eu. E no começo da música ele fala: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. É uma música belíssima, assim, eu acho ela linda, eu conheço já há muito tempo. A letra não é estranha, mas não sei. Tem até a gente ler essa última estrofe, que diz muito o que a gente falou, né? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Isso tem que ser suficiente, né, pra gente. Tão suficiente que a gente deve olhar para o Senhor como Ele nos ama tanto, Ele fez tanto, eu já tenho tudo nele. Então, assim, o que são essas mágoas ao meu eu, ao meu ego? E olhar para Cristo. Então, se você não consegue ter aquele amor, sentimento pela pessoa, pensar assim: Senhor, para contigo, o que é que eu preciso fazer? Isso, né? O que é que eu devo fazer? Pedir a Deus sabedoria, né? Para direcionar nesse sentido. E eu gosto muito desse versículo que foi o que você tinha falado, sobre ter paz, né?
Com todos. O que depender de você. No que depender de você, faça o que for possível. Só não vai se esconder atrás desse no que depender de você, não fazendo nada, tá? Não, tem que ser intencional. Ou então sendo conivente com tudo, É. né? E aí, às vezes, algumas pessoas fazem, não, então para não criar problema, Eu vou eu não vou fazer nada. Olha, isso aí dava outro episódio, hein? Dava. Esse outra pra não gravação. criar problema, eu vou... Porque, né, diz como é que é. Eu conheço fulaninho. Não, e como é fazer que é? desse Como jeito. o Provérbios fala que a pessoa que não fala é tola, mas parece sábia quando não fala, Isso. né? Então, assim, às Até vezes... teve uma pregação sobre isso, o pastor João Paulo. Ele é até do Angel Jumping também, e ele falou isso. Porque em Provérbios fala os 2 versículos. Então, assim, muitas vezes você falar, você vai ser tolo. Ou você não falar, você vai ser tolo. Então, é outro link. Às vezes tem aquela pessoa que, eu sou super amiga de todo mundo, mas é aquela pessoa que não confronta ninguém, isso. que vê os pecados, Nossa, mas tá não. bom, eu não vou falar nada, né? Não Deus tá tem nada a ver mostrando com pra isso. você que aquela Isso. pessoa tá pecando e que você devia... Não, eu não vou, eu sou da paz. Tem outro lado também. Tem outro lado. É verdade. Ana Paula, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, que você acha relevante falar, antes da gente finalizar? Eu acho que a gente já... Eu acho que já. A parte que eu achei que estava precisando falar era aquilo da questão da utopia e que é só por Sim. Cristo mesmo. Então, E aí eu queria recomendar de novo, gente. Comprem esse livro. Essa vida. Eu não sei qual eu mostro. Mas assim, comprem. Leiam. pequenininho. tão Vocês vão rápido. ser muito edificadas. Elas estão lendo num ano, gente, mas assim, você numa sentada lê. E assim, o meu tá todo rabiscado, Não, tá eu todo já li todo. pintado. E eu vou ter que, acho que em alguma outra época, retomar. É porque- sobre isso, é consultar. Então, recomendo. E a gente está finalizando agora, mais uma vez, mais um podcast. E Ana Paula, muito obrigada Obrigada a por você, ter amei. se reservado esse tempinho para conversar com a gente. É muito importante a gente ter em mente que, acima de qualquer coisa, a gente precisa investir no nosso relacionamento com Cristo. É o nosso relacionamento com Cristo que vai permitir que a gente tenha um bom relacionamento com as nossas irmãs. Isso é a nossa intimidade com Deus. É isso, até a próxima. Até o próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau.